Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Como estão todos? Um minutinho. Só para eu colocar o título aqui, por algum motivo, só Deus sabe, né? Tem que ser com emoções. Tem que ter emoção, né? Vamos chamar o Regis. O pessoal tá entrando. Olá, tudo bom? Tudo bom? Então vamos entrar por aqui. Opa! E aí, tudo bem? Olá, tudo bom? E aí, tudo bom? Peraí que tá tirando Tá bom, Janete? lá de Tá bom, fora. Regis? Tudo bem, e você, Frederico? Tudo jóia? Tudo bom. O pessoal pode ajustar aí. Vou dar aqui um oi para a turma que está entrando. Lemo Júnior, tudo bem? Mariluce, Ana, Luana, tudo bom? Pessoal aqui no YouTube, a Benilza, Lilian, Kelly. Olá, Kelly, tudo bem? Neuza, Maria Inês, Dalva, Vai dar tudo certo. Cidinha, André Heaven Clark, olha lá, tá o time todo aí. Dona Janete. Estamos aqui. Então, tá bom. Você tem uma xará aqui, você sabe, né, Janete? A sua Tenho, xará né? é a mascote do time. É a Eu mascote já do time. vi ela em algumas lives suas. Ela teve uma. Ela foi apresentada, né, eu trouxe ela um dia, eu fiz uma live com ela. No sábado. Aham. É lá de São Paulo. Olá, Ana, tudo bem? Bem-vindo, pessoal. Pessoal, aperta aí o aviãozinho, chama a gente, né? Hoje vai ser uma live muito interessante. Vinícius, Elane, Vandercy, Gláucia. Então, muito bom. Pessoal entrando aqui, ó, você sabe que quando a gente tem convidado, eu tiro os comentários, né? Nós vamos conversar de 30 a 40 minutos e aí vocês vão subindo suas perguntas, que aí depois eu abro e a gente responde, tá bom? Para quem está entrando aqui hoje, só para saber, nós temos live segunda, quartas e sábados. Segunda eu tenho um tema que eu converso, quarta hoje tem convidados, que é o Regis e a Janete, nós vamos falar sobre traumas emocionais, sistema nervoso central e autônomo e tal, e no sábado é um bate-papo. Então, pessoal, coraçãozinho, aviãozinho, chamar o pessoal do YouTube aí, ou dá né, clica lá o joinha e compartilha para chamar a gente. Vamos ver. Deixa eu dar mais um oi aqui, Janete e Regis, e aí a gente começa. Ok, Tá tranquilo. bom, Emi? Vamos ver aqui. Luana, tudo bom? Elaine, Andréia. Beleza, então, ó, já sabendo que quando a gente tem convidados, eu vou desativar os comentários, né? O assunto está aí embaixo, né? Do tema. Vamos lá, peraí. Deixa eu... Muito bem. Um prazer recebê-los. Prazer é Prazer é nosso nosso, total de nosso. estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Regis, você sabe que Janete, o meu celular tem assim, prima da Jussara. Você sabe, né, Janete? Você sabe o que é isso? Coisa de mineiro, não é isso, né? Excelente. É uma excelente referência. Não é isso? A Me Jussara sinto foi minha muito colega de honrada. residência, né? Tem uma prima da Jussara, né? É um excelente, para mim Lá é de- uma honra. Não é isso? Lá de Santa Maria, não é isso? De Itabira, não é isso, Janete? Santa Não é isso? Maria de Itabira, melhor lugar do mundo. A terra do seu Robésio, não é isso? Seu Robésio, meu, né? Robésio, Seu Robésio, exatamente. meu cliente, 88, vem dirigindo nessa estrada espetacular que tem daqui para Santa Maria de Itabira. Fantástica estrada. Fantástica Mas estrada, né? Robésio é um ser iluminado, viu? Ele é uma serenidade, Não é? né? É uma pessoa muito especial. Exatamente. Né? Ele é. Ele e a família Muito bom. toda. É verdade. Muito bom, muito bom. Então, o Regis, nós nos conhecemos no curso do Décio, não foi lá? Não foi, né? Exatamente. Foi, Gestão da deve ter complexidade. Um ano aproximadamente. Isso. Depois eu não voltei para fazer outros módulos com eles, mas eu acho que logo depois eles não realizaram nenhum outro. O módulo, por exemplo, o módulo 2 não foi feito ainda, exatamente. Tá. Eu não fiz, eu acho que ele fez um ou dois só no Brasil, né? Eu não sei se aqui teve. Mas o Décio já veio aqui, já veio 2 vezes.
Eu vi uma oportunidade, eu vi um pouquinho da live que você fez com o Décio. Vocês estavam falando até na própria pandemia. Isso, exatamente. Muito bom. Então, pessoal, se apresenta assim, Régio, você é genético, né? Não estou falando como a gente se conhece, mas, né? Pois é. Eu sou psicóloga com muito orgulho e sou casada com o Regis há quase 34 anos. Sim. E eu comecei minha carreira com psicologia clínica, mas depois de uma terapia de trauma emocional, que tinha fugido do cérebro a vida inteira, resolvi estudar o cérebro. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em neuropsicologia, iniciei estudos sobre demências, mas eu queria uma coisa boa, uma coisa que trouxesse soluções para as pessoas. Então, eu fui estudar neurofeedback e biofeedback. Muito bom. Nós fundamos a Neuroglia final de 2013, início de 2014, e eu comecei a trabalhar com neurofeedback e no desenvolvimento assim, do meu trabalho, eu me deparava com pacientes que ou melhoravam, estancavam a melhora, ou pioravam, e eu fui investigar o que era aquilo, e eu vi que a origem daquilo eram os traumas emocionais, que ficam armazenados, digamos assim, principalmente no sistema límbico. Eu já vi lives suas que você faz aquele cérebrozinho do Dan Siegel, né? Isso, do Siegel, bem no miolinho do cérebro, né? No sistema límbico. E como ele modula o funcionamento. Essa parte bem do meiozinho aí. Ótimo. Isso. Obrigada. E como esses neurônios, eles modulam explicando assim, grosso modo, o funcionamento do córtex, da camada de fora, eles não deixam o neurofeedback fazer o trabalho dele. Então, a melhora é estancada ou não tão significativa. Então, eu comecei a encaminhar seus pacientes, grande parte deles, para terapias de trauma. Sim. E, no segundo momento, eu fui estudar a terapia de trauma também. Continuo encaminhando, mas hoje na minha clínica, na nossa clínica, tem trauma. Só para o pessoal entender, né, o biofeedback, né, eu já mostrei uma vez para vocês, eu mostrei para eles o HeartMath, né, vocês lembram, né? É um sensor, né, eu mostrei para vocês que ele capta, um equipamento que capta um sinal do corpo, que a gente não tem consciência, né, ninguém tem consciência da frequência que o coração está agora, ou, como a Janete falou, no neuro, como é que estão as ondas cerebrais, e a pessoa, o cliente interagindo com a máquina, ele aprende a modificar aquilo. A pessoa pergunta como isso é possível. Igual você aprende a atirar, né? Você pega um revólver, mira e vai atirando. Você vai aprendendo um jeito de acertar no alvo. Que agora estão te dando um feedback de onde seu tiro está indo. É a mesma coisa. Então a Janete usa isso tanto para dar diagnóstico quanto para exercitar. E isso que ela falou é muito impressionante, né, Janete? Eu tenho um caso com você, eu me lembro, que ela fez o exame e ela falou assim, esse indivíduo tem um trauma. Ela fez um exame de o eletroencefalograma qualitativo, né? Quantitativo, né, Janete? Quantitativo, e ela diz, esse indivíduo tem um trauma na infância dele. E tinha mesmo. Né? Era impressionante. Você viu, né, um marcador elétrico, vamos dizer assim, né, do trauma, né? Você chegou a essa conclusão. E você está contando, eu tive um caso com você exatamente desse jeito. Né? Isso. Continuando as apresentações, então, na realidade, Janete e eu nos conhecemos na escola de psicologia, eu também sou psicólogo, tive uma longa jornada no mundo corporativo, exercendo posições de liderança em recursos humanos, em várias empresas, mas sempre flertando com a clínica, né? A gente tinha um sonho de trabalhar junto e durante alguns períodos eu tive condições de ajudar a Janete. Nós fundamos essa clínica com o objetivo de trazer uma solução
de psicologia fisiológica, de psicofisiologia, né, com uma grande parceria com profissionais de saúde, médicos, psiquiatras. Você, a gente agradece muito essa parceria, que é muito legal para o nosso trabalho. Mas, na realidade, embora eu seja um psicólogo organizacional e clínico, e atuei durante muito tempo na área de empresas e corporações, você vai achar engraçado, mas eu me sinto mais um professor de meditação, porque antes de conhecer a Janete, logo que nós nos encontramos, eu tinha já uma profissão que era professor de yoga e meditação. Ah, era? Eu não sabia disso, não, Janete. Desse lado Porque tem um lado roqueiro também, tem um negócio desse, que ele também, né? É um homem eclético, então. É de yoga a rockstar. Só não passa muito pela cozinha, sabe? Sei fazer também não pode ter tanto talento numa pessoa só, né? Mas então, até antes de ser psicólogo, eu tenho essa veia tradicional da meditação e do mindfulness, e agora aplicando um pouco disso, ajudando Janete, tanto no aspecto do trauma, porque, curiosamente, só fazendo uma breve observação, embora o mindfulness e a meditação também sejam técnicas interessantes, muitas vezes coadjuvantes no tratamento do trauma, não é? Elas são muito mais eficazes e atingem os objetivos que foram propostos originalmente para essas técnicas, depois que a pessoa já resolveu essas questões traumáticas. Porque a performance, eu acho que a gente tem que falar, né, a teoria do Peter Levine, né, que é exatamente o insight dele, né, que nem sempre relaxar resolve aquilo, né, que exatamente. Eu acho que eu sempre eu peguei, Regis, nós vamos explicar para eles, né, exatamente que o Jordan Peterson, né, ele tem uma explicação, Janete, muito interessante que vai dizer isso, que é como se dentro de todo ser humano tivesse uma presa e um predador. Então a presa está amedrontada e ela só vai se acalmar quando o predador for desperto. Aí ela fala assim, agora tem alguém que cuida de mim. É exatamente isso que o Peter Levine descobriu, né? No sistema nervoso autônomo, não é? Exatamente. Muito bom. Então a importância de demonstrar, de colocar essa emoção, trazer essa emoção à tona, né? Então, há pouco tempo atrás, a gente fez uma live com um escritório aqui em Belo Horizonte, de advocacia, e eu aconselhei eles a colocarem um saco de pancadas no meio lá no escritório para darem um soco quando tiverem raiva. Porque você fica acumulando aquilo tudo, né? Então é óbvio que você não vai dar um soco em alguém. Mas aquela energia que o seu corpo sente, é importante você colocar para fora e não engolir tudo, porque você engole tudo, né? A gente aprendeu, foi condicionado a engolir, então a gente perde essa noção do que é o meu limite, né? Sim. Você, então, eu acho que, né, que a gente pode começar a explicar para eles, então, essa perspectiva do trabalho das terapias baseadas no cérebro, né, e o trauma, né, e talvez explicar para o pessoal como que foi descoberto diferente, né, eu acho que seria interessante. Primeiro, a gente falar o que é emoção, porque o trauma é um trauma emocional, né? Então, é difícil a gente... emoção vem da palavra movere, movimento, tá? Então, emoção é, antes de mais nada, o movimento que o seu corpo faz quando você precisa reagir a algo que vai até ele, ou um estressor, algo que vai te afetar, seja positiva ou negativamente. Então, se é externa ou internamente. Externa ou internamente também, né? Mas porque eu posso só imaginar algo, então para o meu cérebro isso de ser algo real ou algo imaginário não faz muita diferença não, né? Então, se eu vejo uma pessoa que eu amo e tem muito tempo que eu não vejo, o meu corpo faz o movimento de abraçar aquela pessoa.
né? Sim. E se eu seguro aquela emoção, se eu seguro esse movimento, ele vai ficar guardado. Aquela energia neuronal, sabe? Um neurônio comunicando, aquela rede, ela fica se mantendo ali. Então, se é algo negativo, por exemplo, uma raiva, meu corpo, ele se mobiliza para o ataque. Então, isto é emoção, tá? Perfeito. Sentimento é, antes de mais nada, a consciência disso. Então, aí a gente já entra com partes mais novas do cérebro. Então, esse movimento interno, ele está ligado a essa área que você mostrou aí no cérebro, né? Do sistema límbico, esse miolinho aí. E ele está extremamente ligado aqui ao nosso córtex sensório-motor, que é onde nós colocamos o arco, né? Exatamente. É assim, né? Pra cá, né? Isso. Porque toda emoção pede uma ação, né? Sim. Então, o trauma, nós temos um quantum que a gente suporta, né? De energia. Então, o trauma, ele é adquirido quando essa quantidade de energia que a gente suporta é ultrapassada. Então, vem algo muito maior. É um evento, digamos, catastrófico, que nos afeta e afeta as nossas redes neuronais e deixa uma marca. Então, para o nosso cicatriz, corpo, uma ferida mesmo. Exatamente. E para o nosso corpo não existe diferença entre eu machucar o dedão do meu pé e um trauma emocional. Tudo é físico. Sim, né? inclusive, né, o cérebro reage à dor física da mesma maneira que ele reage à dor emocional. Não é isso? Da mesma maneira. Então, imediatamente é interrompida, por exemplo, a produção da frequência alfa, que é uma frequência que a gente fica com o corpo relaxado e a mente atenta, né? Porque você precisa fazer algo para acabar com aquela dor. Você precisa tomar uma providência em relação àquilo. Então, quando você não consegue fazer nada para acabar com aquela dor, e aí mantém-se aquela dor, a gente pode falar de um trauma. Então, acho que o Regis pode falar um pouquinho de gradações, né? A gente tem o hábito também, Frederico, de como a variabilidade de situações traumáticas é muito grande, mas todas elas têm um fundamento neurofisiológico bastante semelhante, né? Nós fazemos uma escala, que a escala mínima que ainda a gente considera um evento traumático é, por exemplo, o estresse crônico. Embora ele não esteja caracterizado por um evento dramático, tônico que aconteceu e que causou essa marca, essa cicatriz, ele produz neurofisiologicamente, no comportamento, nas emoções, quase as mesmas características de uma pessoa que sofreu o trauma. E reforçando o aspecto neurobiológico, né, a gente sabe das pesquisas do estresse, que são muito semelhantes, os fundamentos muito semelhantes às questões do trauma, né? E, por exemplo, a amígdala, que está naquela regiãozinha que você mostrou ali, aquela amêndoa, ela, dependendo do nível do estresse crônico ou do trauma acentuado, que viveu aquele evento dramático, né, de violência, de impotência, etc., ela pode ficar tão hiperativada que a pesquisa daquele famoso estudioso do estresse, o Robert Sapolsky, conseguiu evidenciar que a amígdala chega a recrutar o hipocampo, né? O hipocampo, uma parte do hipocampo, começa a funcionar igual a amígdala, né? Tal o impacto tanto do trauma quanto do estresse acentuado, do estresse crônico, que ainda assim fica na nossa escala bem na parte de baixo aqui da escala, mas que no conjunto parecem coisas muito semelhantes. Para falar um pouquinho do hipocampo, né? Sim. Você quer falar um pouquinho do hipocampo? A gente fala? Então a gente pode dizer que o trauma é quando
o estressor foi além das minhas capacidades de elaborar, não é isso, o estresse? Aí Exatamente. eu fico traumatizado. Porque a nossa o hipocampo resposta, também estaria aqui mais ou menos, não é isso, né? Como se fosse duas asas, fica ao né? ladinho da Né? amígdala, né? Isso. Uhum. E o hipocampo, o papel dele, ele tem um papel primordial no armazenamento e recrutamento de memórias, né? Isso, então, sim. as pessoas, quando estão com a amígdala hiperativada, é muito normal elas terem problema de memória. Uhum. Porque, na minha lógica, Frederico, é mais ou menos assim, ou você vai se preocupar com a sua sobrevivência ou com a memorização. Com as duas coisas, né? Então, é uma questão que você falou de prioridade, né? É de prioridade. É uma prioridade. Então, as pessoas ficam muito estressadas, por exemplo, época de prova. Olha só que horror que é para os jovens. Né? Época de vestibular, época de concurso, fica todo mundo estressadíssimo, a amígdala superativada e o hipocampo lá, sequestrado pela amígdala. Sim. E aí a memorização fica prejudicada. A memória de longo prazo, ele não consegue aprender, não é isso? É uma das... Umas causas. O outro fator que é importante lembrar, de qualquer forma, é que o hipocampo é uma condição bastante especial. Ele consegue inibir a produção dos glicocorticoides, né? Que é uma substância circulante, especialmente em período de estresse, né? De reação do estresse. E esse glicocorticoide tem receptores no hipocampo que, dependendo do volume da circulação do glicocorticoide, ele vai afetando esses receptores do hipocampo, e o hipocampo perde até a capacidade inibitória dele, num círculo vicioso contínuo, né? Afetando memória, formação de memória. Os glicocorticoides, o cortisol alto, leva à atrofia do hipocampo, né? Exatamente. O hipocampo é uma região do cérebro que ele cresce ou atrofia conforme seu estado emocional. Não é isso? Então, o cortisol faz com que ele encolha e emoções positivas fazem com que ele expanda. Né? Isso é evidenciado. Né? E é o local do cérebro que mais nascem neurônios, né? Mas que também mais morrem neurônios. Né? Exatamente, isso aí. Sim. E... Se eu não me engano, Regis, me corrija, eu acho que o hipocampo foi o lugar onde que desafiou-se o conceito de que os neurônios não reproduziam, não é isso? Os neurônios no hipocampo, eles reproduzem, não é isso? Reproduzem, né? exatamente. É isso, a neurogênese começou ali, a grande pesquisa da neurogênese. A neurogênese foi no hipocampo. Exatamente. E o hipocampo ele só vai ficar prontinho depois, por volta dos 3 anos de idade. Por isso que é tão difícil a gente ter memória traumática, né? Não, e ter memória anterior desse período, né? Entendi. As nossas memórias são mais ou menos por volta dos 3 anos por causa do hipocampo, né? Então, esse resgate mnemônico, né, das memórias, ele é mais fácil depois, né? Lógico que tem gente que fala que lembra de mamar na mãe, né? Mas eu acho que aí entra muita fantasia. Eu não sei se alguém contou ou mostrou uma fotografia, né? Não é isso? Exatamente. Isso mesmo. Ô, Janete Regis, e aí, quando você... Eu acho que esse ponto, né, então você consegue evidenciar isso quando você faz a avaliação no aparelho seu de neurofeedback, né, o seu eletroencefalograma, né, quantitativo. A gente, na verdade, Frederico, a gente usa o mapeamento para confirmar os diagnósticos que as pessoas trazem, né? Isso, então, mas, ao mesmo tempo, existem imageamentos, né, técnicas de imageamentos que eles mostram essas áreas subcorticais e mostram a ativação dessas áreas. Então, nós temos
No córtex, quando a gente vê no córtex, e esses mapinhas aqui atrás, eles Sim. são mapinhas, né, de mapa quantitativo, a gente costuma ver uma pouca produção da frequência alfa posterior, com a pessoa de olho fechado. Então, é óbvio que ela pode ter tido um tombo, ela, né, e ter tido um traumatismo, N razões, mas uma das grandes causas disso é trauma emocional. Fora isso, os outros imageamentos que mostram áreas subcorticais, eles mostram os neurônios do córtex límbico, do sistema límbico superativado. Então, quanto mais próxima da amígdala, essa superativação, essa hiperativação, mais a gente acredita, né, que ali tem um trauma. Então, quando você está dizendo, a pessoa fecha os olhos e ela deveria produzir ondas lentas, alfa, ela continua alerta. E continua alerta. Exatamente. Ela continua alerta. Ou nesses exames de imageamento, que não tenho nenhuma imagem aqui, como o Loreta, por exemplo, que é uma tomografia de baixa resolução, e ela mostra a área subcortical, ela é feita, extraída de cálculos matemáticos que dessa análise inversa, né? Dessa análise eletroencefalográfica. Então, ela me mostra a ativação, por exemplo, quanto mais próximo da área 25 de Brodmann, que é um mapeamento do cérebro, né, em partes, mais possivelmente se tem traumas severos. Então, em várias áreas do sistema límbico, a gente imagina, olha, tem trauma, aqui tem trauma, o sistema límbico está hiperativado aqui, né? Está hiperativado ali. Mas quanto mais próximo da 25, mais grave possivelmente é o trauma. Janete, e conta duas coisas. O que o tratamento do trauma surge de novo com os trabalhos, né, desde o Peter Levine, o Wake the Tiger, MDR, o que isso trouxe de novo, né, assim, o que você percebe que foi? Olha, para mim, o diferencial é que grande parte das técnicas de terapia, das técnicas terapêuticas que nós psicólogos usamos, são técnicas que as pessoas falam, tá? Né? Então, você vai fazer uma análise ou uma gestalt, não interessa qual técnica, que vai usar e que você fala, né? Então, se está registrado o trauma só no sistema límbico, por exemplo, que é vamos imaginar, um trauma de desenvolvimento, onde ainda não existia esse armazenamento cortical, para você atingir este trauma com a linguagem, vai ser muito difícil. Muito difícil, porque você pode dizer que ainda não tinha uma linguagem complexa o suficiente para codificá-lo, né? Exatamente, né? Exatamente. Só que ele está registrado, e está registrado no seu corpo, né? Porque você lembra que a emoção, seu corpo se moveu. Então, se você tem medo, o seu músculo psoas contrai, então você contrai essa região, né, do períneo, contrai o abdômen, né? E contrai até aqui em cima no ombro, né? Contrai tudo, né? Então, isso é isso que a Janete, pessoal, está falando muito interessante. Muita gente acha que a tensão está só aqui. Não, você tem que lembrar que quando a gente, lá na savana, ficava tenso, você tinha que correr ou lutar com o bicho. Então, você contrai aqui e, bem provável, psoas, né? Que é um músculo que fica perto da sua bacia, né? Você contraía para virar, para correr ou para virar para lutar, né? Você tinha que tomar uma decisão, né? Então, a tensão muita gente acha que é só aqui. Não, você tem tensões, né, grandes na pelve, né? Isso mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Então, e isto afeta tanto a gente que a maioria das pessoas não respira pelo abdômen, só faz respiração torácica, porque está com medo e nem tem consciência do medo, nem tem consciência do registro traumático. Então, as terapias de trauma, como chamadas límbicas,
como respiração holotrópica, como a MDR, como a experiência somática, como o brain, o spotting, o alpha-theta training. Essas terapias, elas são normalmente mais rápidas, porque elas vão direto no ponto do que as terapias de fala, né? Porque antes de mais nada, elas são corporais, porque você não sabe falar daquilo, mas o seu corpo sabe. Isso é. Então, ou seja, ela trabalha com a sensação, não é com a sua fala. Não é isso, né? Exatamente. Então, muitas vezes, uma pessoa que está triste, que está afetada emocionalmente, sai à noite para dançar, dança, mexe o corpo todo, descarrega aquela energia e fica ótima. No dia seguinte, nem lembra que estava triste, nem lembra que estava com um problema. Porque botou a energia toda para fora. Então, assim, existem inúmeras terapias que é como se cada terapia é importante. Antes de mais nada, sentir-se seguro para lidar com o trauma é muito importante. Porque você tem que estar seguro para tirar as armas, tirar a armadura e colocar o trauma para fora. Então, qualquer terapia é melhor do que nenhuma. Isso mesmo. E a confiança no terapeuta, né? Esses dias eu vi um relato sobre como, e tem a ver com o que nós estamos conversando, como que os sentidos primeiro jogam a informação para cá, depois que vai para o córtex. Olha que impressionante. Pessoas que perderam a visão, seja por um tumor, né, na região occipital, algum trauma, o camarada não enxerga, eles colocam ele na frente de uma tela, e se eles colocarem figuras ameaçadoras, bichos, pessoas com face de medo, de raiva, o corpo reage como se estivesse diante do perigo. Só que ele está enxergando o quê? Nem ele sabe. Não é isso mesmo? Nem ele sabe o que ele está vendo. Ele não sabe o que ele está vendo, na verdade. Né? Muito bem lembrado. Ô Frederico, o brain spotting, ele é uma técnica que eu uso para trauma e que é maravilhosa. E aqui em Belo Horizonte tem excelentes terapeutas de brain spotting. Sim. Então, o brain spotting a gente usa a posição ocular para resgatar aquela memória traumática. Coisa boba, se todo mundo, se eu falar aqui agora assim, lembra qual que era a melhor amiguinha, o melhor amiguinho que você tinha no seu pré-primário. O nome da sua primeira professora. Onde que você colocou a chave do carro? A gente vai movimentar o olho buscando a memória. Então, no brain spotting, o terapeuta ajuda o cliente a localizar esses pontos traumáticos com o movimento dos olhos. Agora, incrível é que o cego, ele move o olho. Também. Só não move o olho cego que tem cegueira cortical. Mas se ele tem cegueira só ocular, ele também move o olho. Então, assim, quem faz brain spotting com cego usa som. Então, a gente usa uma ponteira, né? Parece uma antena de carro, daquelas antigas, né? Aquelas de professor também de antigamente. Varinha mágica, eu chamo. Isso. Eu tenho uma aqui, ó. Eu tenho uma ali dentro da gaveta. Pois é. Então, até o cego movimenta o olho. Então, até ele movimenta também onde que eu armazenei isso aqui. Então, eu admiro muito o trabalho de vocês, porque é o seguinte, eu acho que o cérebro é o órgão mais complexo conhecido, né? E todo mundo que se propõe a isso, a fazer uma interface entre o objetivo, o concreto, ou seja, né, vamos dizer, o PET scan, o eletroencefalograma, e o que é subjetivo, essa experiência, isso é riquíssimo, né? Porque muitas vezes você vê um camarada, ele é especialista só, né? Ele quer explicar toda a realidade a partir do mundo objetivo. Eu sempre falo aqui para quem me segue, a pessoa fala assim, e o seu pé de dosagem de serotonina? Eu falo, no meu caso, não, porque se ela der normal, ou ela der baixa, eu perguntar, você está triste? O cara fala, não estou, o que eu vou fazer? Eu vou dar remédio para ele? Não. Então, assim, não é?
Então, isso que vocês fazem, de uma leitura tão bonita entre algo extremamente, né, entre um dado, né, ou seja, um eletrocefalograma quantitativo, né, e os sintomas, o que ele está sentindo, isso é muito rico. Então, Janete, eu sempre gosto de conversar com vocês por causa disso. Tem muitas vezes um camarada, né, um dia eu acho que muitas vezes a pessoa pegou, se apaixona, porque é lindo o equipamento, né, o trabalho de neurofeedback, mas você tem outras abordagens terapêuticas que, às vezes, naquele caso, é mais eficaz. Não é isso, né? Exatamente. Certas vezes eu lembro que eu assisti uma aula de um camarada e que ele contou como é que ele tratou um medo de falar em público usando neurofeedback. Eu falei, era mais fácil fazer outra coisa, porque, né, o tempo que gastou, né, sabe? E era mesmo. Você não precisava de usar, não precisava de chegar ao século XXI, né? Usar essa alta tecnologia para tratar um dele falar em público, porque se ninguém falou em público para trás, né? Demóstenes era gago, não teria falado, nem isso, né? Nem ele. Exatamente. Mas, então, assim, eu acho que isso, né? É o caso, por exemplo, da meditação, que é uma matéria que me inspira, sempre me apaixona, né? Sim, considerada em muitos meios, em muitas áreas, como se fosse uma panaceia, como se nós tivéssemos uma terapêutica única para todos os problemas. Então, a meditação, embora riquíssima em sua variedade de técnicas, estilos e métodos, né? Mesmo ela precisa ser adequada às características do indivíduo, né? Há 2.500 anos atrás, nos cânones mais tradicionais da origem da meditação, já havia mais de 40 estilos e os responsáveis lá tinham que escolher em função das características individuais. Quer dizer, não há um remédio único para todos os males, né? E nem um terapeuta para todos, né? Sim, exatamente. Então às vezes chega uma pessoa para mim que eu vejo que é para trauma e eu trato trauma, mas eu encaminho para um outro terapeuta, porque eu penso, aquele outro terapeuta vai ser melhor do que eu por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, né? Então eu acho que porque a gente ainda não tem, né, Janete, né, Régio, um metamodelo terapêutico. A gente não tem, né? Ou seja, não. Eu costumo dizer, o Ken Wilber pode ter tentado, mas como ele é um filósofo, né? Porque o filósofo é bom porque ele fica lá assim, né? O filósofo pode pensar o que quiser, não é isso, né? Exatamente. Mas o cara que vem para a prática fala assim, você fala isso, você falou, não é exatamente... Né? Eu sempre gosto de contar essa história. Na física aristotélica, que dominou até a Idade Média, Aristóteles dizia que você jogava um objeto para o céu, ele perdia energia cinética e caía num ângulo de 90 graus com o chão. Mas qualquer camarada que foi para bater, jogou um estilingue, né, uma pedrinha de estilingue, ou jogou a catapulta com a pedra, fala assim, ia falar para os doutores da Universidade de Pisa, né? Não, quando eu jogo a bola de fogo, ela vai numa forma elíptica. Aí o doutor vai falar assim, não, mas Aristóteles diz, isso é problema de Aristóteles, eu estou te falando que é uma forma elíptica que eu vejo todo dia. Não é isso? Então, o filósofo é bom porque pode falar o que ele quiser. Agora ele fala assim, não é desse jeito, não é? Exatamente. E para o trauma é essencial que a gente comece de baixo, porque o trauma afeta tudo. Então, você tem que tratar o sistema nervoso autônomo, o simpático, né? Diminuir a ativação simpática, né? Tratar o sistema límbico e as desorganizações do córtex, caso ocorreram. Né, então, Janete, vocês vão concordar comigo. Peraí que você vai falar dos 7 tipos, eu quero que você fale. O sistema nervoso autônomo, eu brinco assim, as desautonomias, elas se manifestam, por exemplo, né, você vai colo irritável, refluxo, não é isso, né? Fica em pé, a pressão cai, uma parte de fibromialgia, né? Isso tudo é desautonomia, e a gente fica tratando aquilo tudo separado, né? Sem a dor crônica, evidentemente. Insônia. Enxaqueca, né? Isso. Então é muita. É um componente maior, né? Em todo esse universo emocional e é um componente muito importante, sem dúvida. Porque a gente separa só didaticamente, né, Frederico? Isso. Tá tudo mas depois esquece de juntar, esse é o problema. Eu digo, a separação foi bem intencionada, mas aí as gerações futuras, alguém esquece depois de juntar, não é isso? Daí fica, né? Cada lugar. Janete, você falou os 7 tipos de... Dos 7 tipos de TDAH que o Daniel Amen fala, né? 3
são de origem límbica, ou seja, 3 deles têm traumas emocionais afetando. A gente tem grandes estudiosos de trauma, como Gabor Maté, que ele está radicado no Canadá, se eu não me engano, ele é húngaro. Ele fala que 100% de todos os nossos problemas advêm de traumas emocionais. Eu não vou tão exagerada nisso, não, mas entre 90% e 95%, você pode saber que possivelmente começaram. Só para o leigo saber aqui, o Daniel Amen é autor de Transforme Seu Cérebro, Transforme Sua Vida, não é isso, Janete? Né? Isso. Inclusive, né, Janete, nós temos uma cliente em comum que foi consultada por ele. Não sei se você lembra dela, ela foi consultada por ele. A família levou ela lá. Eu lembro que ela me mostrou o relatório, né? Nós temos uma paciente em comum, eu e a Janete, né? E eu encaminhei para a Janete. Isso mesmo. Foi consultada pelo Daniel Amen. Eu me senti até honrado o dia que eu fui. Assim, bacana o relatório, muito bem feito, né? Nós temos um amigo, um grande amigo, que trabalha com neurofeedback na Colômbia, o Santiago Brandi. Ele foi convidado pelo Daniel Amen para trabalhar com neurofeedback lá na clínica dele durante um período, fazendo uma pesquisa com ele lá. Sim, muito bom. Muito bom. Aqui, nós vamos abrir para vamos responder as perguntas. Mas eu acho que nós temos que fazer outras. E, Regis, nós vamos fazer uma de meditação também, tá bom? Vai ser um prazer conversar contigo sobre meditação. E um dia trazer Regis para tocar o rock and roll, né? Já que é um homem de múltiplos talentos, não é isso? Né? A banda não cabe professor de meditação, eu não sabia. Essa aí eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Muito bom. Ele é bom nisso. Vamos ver aqui, ó. Então, eu começo aqui pelo Facebook, aí eu vou abrir já os comentários aqui do Instagram para o pessoal começar a subir. Então, vamos ver aqui. O pessoal dando boa noite, todo mundo aqui, agradecendo, né? Lembrando que todas as lives ficam gravadas, elas ficam todas gravadas no IGTV, aqui no Instagram, ficam gravadas no Face, ficam gravadas no YouTube, tá bom? O Instagram da Janete e do Regis é Neuroglia, também tem um site, não é isso? Neuroglia.com.br, não é isso? Né? Isso, tá? Neuroglia. E, então você pode entrar lá, a clínica da Janete do Regis fica aqui em Belo Horizonte, ali na Avenida do Contorno, o edifício Wall Street, né, Janete? Isso, Contorno 1104. Sala 1104. Ali na trincheira, depois que passa o Olegário Maciel. Vamos ver aqui. Nós vamos fazer uma live, então, sobre meditação. Né? Tem muita gente perguntando disso, aí nós vamos fazer uma. Excelente. Tá bom? A Maria Faria pede aqui, você procura neuroglia.com.br, que você vai achar o pessoal, tá bom? E eu vou, na hora que eu salvar no GTV, eu coloco o link deles. Porque como eu estou sem, eu vou colocar aqui, ó, Neuroglia. Eu estou sem Ione aqui ao meu lado hoje, então geralmente ela coloca para mim. Você tá aí, Bo? Se você puder jogar então lá no Instagram, Neuroglia. Tá? A Vandeci, que é psicólogo, dizendo que ele, apesar de ser um terapeuta cognitivo comportamental, ele sempre flertou com a psicanálise e a TCC tem sua origem, né, na psicanálise, né, Aaron Beck, como os convidar, quando trataram traumas inconscientes. Por Aaron Beck. Como os convidados tratam... Sim, eu estou perguntando o seguinte, eu acho que você falou, né, Janete, os traumas da infância, né, desde que eles sejam pós-linguísticos, né, pós os 3 anos de idade, é o que você falou, ele conseguiria ser abordado, né? Eu acho que a gente acabou respondendo, mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa, porque... se você quiser, agora eu posso falar rapidamente, ou falo Perfeito. Depois, você que sabe. Pode falar. Posso falar? É mais rápido você trabalhar com o corpo, com terapias corporais. Então, o brain spotting é uma respiração holotrópica é outra. A gente tem treino de neurofeedback também para trauma, tá? Tem o alfa-teta e tem outro treino também que você trabalha diretamente lá no sistema límbico. Sim. Mas
dependendo do acolhimento do terapeuta, ele consegue um trabalho maravilhoso, com trauma também. Mas normalmente é mais rápido com essas linhas mais corporais. Isso. Pois é, Valdeci, então hoje tem, como Janete falou, Belo Horizonte, você tem pessoas que dão formação, né, Janete? Aqui, né, do Brainspotting, a Cíntia, o Daniel a Priscila Gabarra, Priscila Fuzikawa, a Cíntia tem Fuzikawa, a Cíntia Fuzikawa, minha terapeuta, a Salene Souza. Hoje, como está tudo online, existem inúmeros a Rita Silva e Silva, que trabalha com a EMDR, aqui em Belo Horizonte, dá aula de EMDR. Muito bom. Vamos ver. Isso. Deixa eu ver. A duração dessas terapias, olha, tem terapia que é uma média de 10, 15 sessões. Eu já tratei aqui um transtorno, uma síndrome do pânico com 4 sessões só. Sim. Então varia com Brainspotting que eu tratei, varia o tanto que a pessoa consegue ir fundo nisso, como que é o trabalho do terapeuta com ela, né? Então, mas normalmente é muito mais rápido, sabe? Lógico que cada pessoa cada cérebro caso, claro. Então a gente promete o processo, não é isso? Né? O Exatamente. Né? Cada pessoa tem o seu resultado. A Marinesa aqui está dando um depoimento, aqui tem a ver com o que você falou. Ela fez MDR, tem um depoimento para fazer. Eu fiz MDR, eu tinha 2 crises de pânico por semana. Depois de uma sessão, aliviou bastante as crises, quase desapareceu sem remédios. E ela já fez 2 sessões e ela está dizendo que ela recomenda, né? Que para ela foi muito marcante. Tá? A Lu é uma fisioterapeuta que trabalha com terapia corporais, e ela citou uma pessoa chamada Kellerman, num livro da anatomia emocional, né, que usa uma linguagem infraverbal ou pré-verbal, que seria talvez para esses traumas antes da formação da linguagem. Né? A Ida Rolf também, que tem o Rolfing, que normalmente é feito por fisioterapeutas, né? Tem alguns psicólogos, mas é muito fisioterapeuta. Tem muitas técnicas de fisioterapia aí que trabalham. Que aqui eu ia fazer uma com o Marcelo, né? Que era rufista, né? Só que o Marcelo mudou para a Suíça, não dá horário. Lá é 4 horas da manhã. Mas o Rolf, ele tem que manipular seu corpo. Né? O Marcelo Muniz, eu queria fazer com ele conversar sobre, exatamente, né? Como eles usam, sobre Rolf, mas não tem jeito, porque o Marcelo mudou para a Suíça, né? Entendi. Ele mudou. Aí o horário inviabiliza. Vamos ver aqui as perguntas. Maravilhoso. Vamos ver, peraí. O Cleito me faz uma pergunta e eu vou explicar o que eu quero dizer, né, Janete? Sim, Cleito. A minha crítica ao homem é que ele reduz tudo ao eletroencefalograma, ao PET scan, né? No caso, não, é um SPEC, né? É um SPEC. Essa é a minha crítica. Exatamente. Que é isso que a Janete não faz. Ela não abandonou a subjetividade. Eu estou fazendo um elogio a ela e uma crítica a ele. Então, por isso que a terapia dele tem as limitações que, no caso, o que ela faz tem muito mais capacidades, né, de resolutividade. Porque ele é limitado naquele SPEC. Ele pega aquilo e analisa. É quase que eu estou brincando da serotonina. Não é isso, né? Exatamente. Eu falo que é igual, né? Você faz assim, quantas vezes eu vi isso? O camarada fazer uma tomografia, o ortopedista fala assim, o senhor não tem dor? Não. Mas o senhor anda bem? Não tem. Porque tem pico de papagaia, mas não tem. Então, pronto. Não tem. Exatamente. Igual, né? Foi isso?
Exatamente. E tem muita gente que faz esses exames e usa isso como uma bola de cristal mesmo. Exatamente. Né? Nem faz uma anamnese, nem olha aquela história da pessoa. Né? É muito mais amplo, né? Eu brinco, né, Janete, que eu me sinto assim numa era da frenologia, não é isso, né? Porque é igualzinho, que a frenologia, né, é aquele estudo que pelo o estilo do crânio você dizia se o cara era criminoso, se não era. No fundo, acaba sendo a mesma coisa, quando você faz dessa forma reducionista, né? Exatamente. Né? Não é verdade? Essa é a maior crítica que ele recebe nos Estados Unidos, ainda hoje, né? Sim, Embora tenha tido muito sucesso sobre vários aspectos, né? Sim. Mas ainda é bastante criticado e de forma justa, porque a gente entende, a gente reconhece essa limitação do trabalho. É um reducionismo, né? Exatamente. Então deixa eu ver aqui, ó. Assim, a Aline faz uma pergunta interessante. Essas lacunas de memórias que as pessoas podem ter na vida podem ser relacionadas a um trauma também, Janete? Né? Ou também podem. Sim. Podem ser relacionadas a isso, podem ser relacionadas a noites mal dormidas, né? Sim. Depressão, é tanta coisa que afeta a memória, né? O Lemo Júnior, que tem um nome raro, me contou aqui que em Itabira tem uma loja com o nome dele, Darlênio Calçados. Ele chama Darlênio. Mas tinha que ser ali, ó, tá vendo, Lemo Júnior? Tá vendo? Pronto, né? Darlênio Calçados, ele chama Darlênio, que é um nome raríssimo. Eu nasci em Itabira, mas eu fui criada em Santa Maria de Itabira, onde Jussara é de lá também, né? É de lá. É como se Itabira fosse um bairro da grande Santa Maria de Itabira, não é isso mesmo? A grande Santa Maria de Itabira, exatamente. É isso aí. É isso mesmo, né? Exatamente. Muito bom. E o Lemo Júnior é um exemplo, ele tem uma condropatia grau 2 do joelho, não sente dor nenhuma. Tá vendo? Pois olha só. Né? Olha que maravilha. Eu já vi pessoas aqui com mapeamento que demonstravam que elas tinham. Você olhava o mapeamento e o indício era depressão e a pessoa tinha 0 depressão. Sim, então, sim. O seu córtex, o seu cérebro se configura de uma maneira e às vezes não é o jeito que é o normal, né? Eu costumo brincar que eu tenho uma tia que tem 3 rins. Sim, né? Você sabe porque essa relação, a média é um parâmetro do grupo, não é do indivíduo. E eu gosto de dar esse exemplo. Na média, tem uma relação estatisticamente significativa entre quem digita rápido no teclado erra menos na digitação. Tá certo? Então o cara digita muito rápido, ele acentua rápido, ele erra menos. Ele não erra as letras. Mas se eu pedir para você, Janete, digitar mais rápido, a gente vai errar mais, não menos. Então a relação entre digitar rápido e errar menos, que é válido estatisticamente para o grupo, não vale para nenhuma pessoa do mundo. Entendeu? Não vale. Não é isso? Esse é um exemplo. É isso aí. É isso. Isso aí. A sua tia tem 3 rins e vive bem. Com 3 rins. Exatamente. Exatamente. A Ângela está perguntando se vocês conhecem o trabalho do Body Talk, né, que é uma terapia corporal ligada à cinesiologia, criada por um australiano, se não me engano, chama John. Eu não lembro o segundo nome dela. Eu já ouvi falar, mas não tivemos oportunidade de estudar. Sim. Tem muitos recursos interessantes que vêm surgindo nos últimos anos aí, mas não conhecemos com mais profundidade. Ô, Janete, e um trauma emocional pode ser a causa de uma dor crônica? Pode. Sim. Né? Muitas vezes a gente entra num campo que muitas vezes fica na parte ali da possibilidade. Então, quando a gente trata o trauma, a dor desapareceu, então a gente pode ter, né? Concluir que era, né? Sim. Muito bom. Então, vamos ver aqui. É que geralmente tem 3 palavras que são muito comuns hoje no mundo, especialmente no mundo corporativo e na mídia social
Você que é uma pessoa muito conectada, né, Frederico, que é neuroplasticidade, neurociência e mindset. Então o pessoal, muitas vezes, o pessoal geralmente confunde neuroplasticidade como se fosse uma capacidade necessariamente positiva. Nem sempre é. Nem sempre. Então, um trauma emocional ele pode ter repercussões neuroplásticas, vamos dizer assim, que são impossíveis de prever, né? Você falou, é como se fosse uma raiz que cresceu para um lugar, né? Criou um ramo, né? Não, tem um exemplo, eu sempre gosto de lembrar o João Carlos Martins, não sei se vocês sabem disso, numa daquelas lesões que ele teve, né? Porque ele tomou uma pedrada na cabeça na Alemanha, sei lá, ele foi fazer um trabalho com o biofeedback, o pianista, para voltar a tocar. O dedo voltou a mexer, mas toda vez que o dedo mexia, tinha uma dor tão grande no pescoço, olha que impressionante, que ele teve que seccionar o dedo aqui, o nervo, para aquele dedo não mexer mais, porque ele não conseguia viver com a dor. É isso que você está dizendo, a plasticidade não necessariamente é para melhor, ela pode piorar a situação, não é? Não é verdade? É isso aí. Vamos ver aqui. Como a gente está fechando, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, Regis e Janete, como eu pedi para vocês, eu vou fechar a live e a gente abre de novo, parte 2, o pessoal entrar para a gente despedir deles, porque esse é um assunto que nós vamos fazer outras, eles já estão pedindo, nós vamos fazer com certeza, fica tranquilo. O resto não vai cozinhar, porque essa é uma habilidade, né? Que ainda não desenvolveu, né, Janete? Ainda não. Exatamente. Né? Mas existe a neuroplasticidade, né? Então, tem a neuroplasticidade. Depois da pandemia, a gente pode programar um ao vivo com nós três e Janete cozinhando. Assim, ótimo. Então tá feito, estamos feito. Tá, então fecha. Então tá bom, eu vou fechar aqui e abro outra e vocês entram, tá bem? Tá, joia. Pera aí, vamos ver.